Glória a Deus. Bom, nós estamos na campanha O Poder no Sangue de Jesus, e o tema hoje é um tema muito propício para os dias de hoje. Fala comigo, vencendo a iniquidade. Vamos de novo? Vencendo a iniquidade. Mais uma vez, prestando atenção no pastor. Isso aí vocês não falam, né? Então, vamos de novo. Vencendo a iniquidade, amém. É que está mudando o tempo, né, gente? Quantos estão sentindo friozinho aí? De madrugada está dando um friozinho gostoso. Não é aquele ainda, né? Mas a tendência é cair a temperatura por esses meses. Eu gosto, é bênção pura. Amém? Nós estamos vivendo dias onde a iniquidade tem se fortalecido na terra. Quantos têm percebido isso? Eu tenho. Espero que você também tenha percebido isso. Tem aumentado a iniquidade, o mal, a cultura do mundo tem sido mais forte. E eu entendi por quê, e eu quero que você entenda. A igreja, neste século, foi o século que mais cresceu. Talvez você não perceba, porque muitos se converteram agora. Tem muita gente aí que de 10 anos para cá se converteram, mas a igreja teve um crescimento sobrenatural, de 1900 para cá, misericórdia, teve avivamento para todo lado e continua o avivamento. O que é o avivamento? É a presença de Deus, não só em uma pessoa, mas o agir de Deus, o fluir de Deus em uma igreja, em uma região, em uma denominação, e o poder de Deus tem sido sobrenatural, mas porque nós ficamos na nossa igreja local, a nossa não é local, mas é uma igreja apostólica, é uma igreja que tem no Brasil e em vários países também, nós estamos aí atentos ao mover de Deus por todo lugar, mas muitas igrejas, por serem igrejas locais, não percebem isso. Mas o agir de Deus, o fluir de Deus tem sido grande. Nos últimos dias, é bíblico, é palavra de Deus, o Espírito seria derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne. E não vai ser depois dessa geração, já tem acontecido isso faz tempo. Amém? Você consegue entender? Antes de Jesus, o Espírito Santo pousava sobre alguns. Depois de Jesus Cristo, o fluir do Espírito Santo tem sido sobre todos aqueles que o aceitam, aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Então, a igreja tem conquistado o lugar dela nessa terra. Muitos não concordam com o lugar da igreja na política, mas é preciso, como homem e mulher, brasileiro, se você fosse de outro país, é preciso, O pessoal fala muito de separar a religião da política, mas é tudo junto. Consegue entender? Por exemplo, um pai, ele comanda uma casa. Se fosse na política, seria o nosso presidente comandando o Brasil. Consegue entender? Dentro de uma casa tem uma organização. Dentro de um país também tem uma organização. Amém? Então, a igreja ela tem entrado em várias áreas, em vários setores, em vários lugares. Televisão, se você mudar canal, você vê um monte de igreja. A palavra de Deus está sendo pregada nas rádios, a palavra de Deus tem fluído. E porque a igreja tem fluído, a iniquidade tem aumentado também. E eu quero que você entenda isso. Pastor, como assim? A igreja tem conquistado, mas por que a iniquidade tem aumentado? Porque a igreja ela tem conquistado o mundo espiritual e o mundo natural. Então, quando a igreja conquista o mundo espiritual, o diabo está perdendo terreno. Consegue entender agora? Porque o diabo está perdendo terreno no mundo espiritual, aonde que ele vai atacar? É na terra. Quer ver? Abre comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Você vai entender. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra,
e com ele os seus anjos. Então, se você tinha dúvida que tinha demônio na terra, tem um monte. Satanás está na terra. Pois é. A iniquidade está aumentando na terra? Sim. Pastor, mas o que tem a ver com fé? Terça-feira é culto de fé. Né? Por que essa palavra? Por que o poder no sangue de Jesus? Por que nós estamos aprendendo esse mês sobre isso? Né? Como vencer a iniquidade, vencendo a iniquidade? Por que essas palavras, pastor? Porque a sua fé depende da tua santidade. A tua fé depende da sua entrega. A tua fé, o teu lugar, a tua conquista no mundo espiritual e no mundo natural depende do teu entendimento. Você precisa entender, né, o teu lugar como filho e filha de Deus. Amém? A tua fé é fortalecida quando você entende o teu lugar. Eu tenho direito nas promessas, eu tenho direito no milagre, eu tenho direito na cura, eu tenho direito nas bênçãos do Senhor. Né? E quanto mais eu me aprofundo em Deus, né? Fala para o irmão do seu lado, mais o diabo vai atacar você. Pode falar, mas ele já é um derrotado em nome de Jesus. Né? Então, quanto mais a igreja conquistar nos céus, quanto mais você conquistar nos céus, mais você vai ser tentado. Tá? Eu não vou passar, né, a mão na tua cabeça e falar, fica tranquilo, você não vai ter mais tentação. Você vai ter mais tentação. Sabe por quê? Porque o diabo te perdeu. Se você está no começo da conversão, o diabo está te perdendo. Então ele vai tentar mais. E durante a sua vida cristã, ele vai tentar você. Pastor, mas por que eu sou tentado? Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Né? Deus poderia ter intervido? Sim ou não, gente? Poderia. Mas Deus não interviu. Sabe por quê? Esse papel de vencer e desejar a presença de Deus é seu. Consegue entender? A manutenção da tua fé depende de você, da sua entrega, do seu sim. Né? Eu quero que você entenda isso. Né? Efésios 6,13 fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tiago 1,13 fala assim, ninguém ao ser tentado, diz sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha que interessante o primeiro versículo, você precisa tomar a armadura de Deus, se vestir, ficar protegido para resistir o dia mau, porque o dia mau sempre vai existir. Né? Só que você tem um benefício, você é uma pessoa abençoada por Deus. Né? Deus ele dá uma armadura para você resistir. Enquanto quem está lá fora está levando para todo lado. Porque está desprotegido. Consegue entender? Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Ou seja, tem uma guerra aí fora. Né? A tua conversão, a tua entrega, a tua fé em Deus, né, não vai te livrar das tentações, e você precisa entender isso. Né, o diabo vai continuar tentando, a diferença é que se toda vez que ele tentar você permanecer em Deus, você vai vencer o diabo, amém? Quantos entendem? Então fala, Senhor Jesus, me dê forças para vencer a tentação. Em nome de Jesus. Quantos vão vencer? Quantos aqui são mais do que vencedores? Em Cristo Jesus. Né? Agora eu acho interessante. Né? Nós lemos ali Tiago, e Tiago fala sobre tentação. Deus ele não pode ser tentado. Então se ele não pode ser tentado, o diabo, né, não vai tentar Deus. É o Criador de todas as coisas. Né? Ninguém mexe com ele. Deus é Deus. Se ele não pode ser tentado, ele também não vai tentar. Né? Então, quando você estiver passando por uma tentação, não é Deus. Entende isso? Deus não tenta ninguém. Quem tenta? Quem sabe aí? Quem é o tentador da nossa vida? João 10,10, lê comigo. O ladrão vem para
roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala, eu vim, Jesus, Deus em nós, o Espírito Santo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha que interessante. Aí entra outra questão. Por que eu passo por dificuldades algumas vezes, ou quase sempre? Tem gente que já aprendeu a vencer, né? já não cai mais naquela tentação, e algumas provações também Deus nem libera mais na vida dele, porque ele já aprendeu, já cresceu, maturidade espiritual. Então tentação vem de Deus, mas o dia mau aparece para a gente, nós passamos, e muitas coisas acontecem porque Deus permite. Fala comigo, provação. Deus, ele prova você. Agora, provação é diferente de tentação. Tentação te leva para a morte, morte espiritual. Provação, que vem de Deus, te leva para a vida. Deus, ele prova você. Deixa eu ver, né, se o Flávio está firme na fé. Eu vou permitir ele passar aquele dia mal. Vamos ver se ele vai buscar ajuda em mim. E aí o Flávio passa, porque nós passamos por provações, amém? Não é porque é pastor que não passa. Flávio passou pela provação e falou, em nome de Jesus, Deus vai me dar a vitória, eu vou vencer, eu vou conquistar. Você passou por aquela provação, você foi vencedor. Aquilo te trouxe malefícios ou benefícios? Benefícios, a tua fé foi fortalecida. Então Deus, ele prova você. Eu quero que você entenda, sabe por que ele prova você? Porque ele não vai pegar você à força e falar, o Flávio é meu. É assim, o Flávio é meu e acabou, ninguém toca e o Flávio não tem direito a nada. Não, Deus, ele nos dá a opção de amá-lo ou não. Por isso a provação. Deixa eu provar para ver se o meu filho está fiel. Deixa eu provar Abraão para ver se ele vai ser fiel, se ele vai entregar o Isaac ou não. Abraão passou no teste, foi provado. Sim ou não? Deus ali no último segundo, o anjo, né, deu a ordem, Deus deu a ordem, Moisés segurou a peixeira, a faca, você dá o nome que você quiser, né, segurou ali e Deus, ele proveu para Abraão o cordeiro, né, o cabrito, o cordeiro, proveu para Abraão, mas Abraão foi provado por Deus. Por isso que Abraão é o pai da fé. Não somente por essa etapa da vida de Abraão, mas por todo o caminho dele com Deus. Ele foi provado várias vezes, errou também várias vezes, mas ele permaneceu fiel. Então, provação vem de Deus. Fala comigo, provação vem de Deus. Agora eu quero ver se você vai ser corajoso. Você vai falar junto comigo e eu recebo com alegria. Agora, tentação vem do diabo e eu rejeito em nome de Jesus. Amém? Você consegue entender agora a diferença? O dia mau vem para todo mundo, o momento difícil vem para todo mundo. Mas toma cuidado quando é tentação, porque vai levar você à queda. Agora, se é de Deus, é provação, Deus pode provar, mas também não sai orando, Deus pode me provar. Não, não precisa. Busca Ele de todo o coração, entrega a tua vida para Ele, deixa Deus cuidar de você, que todo o processo que você passar nessa terra, de fé em Deus, de andar com Deus, vai ser para o teu crescimento. Amém? Agora eu quero dar uma ênfase sobre tentação. A tentação, ela não vem de qualquer jeito, né? Sempre teve um motivo. Você consegue entender? Quantos já foram tentados aqui? Eu acho que a gente já nasce sendo tentado, né? Quantos já foram tentados aqui, gente? Tem gente corajosa aqui? É a vida, não tem como. O diabo está aí para tentar, né? A tentação, ela começa com uma atração. É ou não é? Você vê aquele doce, você está de regime, e aquele doce delicioso, chocolate, né, com amêndoas, com passas, eu gosto, tá, gente? E você está naquele regime que você não pode mexer, não pode comer de jeito nenhum. E por onde você passa, você vê aquele doce delicioso. Eu estou dando um exemplo de uma tentação mais tranquila aí, mas tentação é tudo igual, tá, gente? Né?
O doce não é a tentação, mas a tentação é chegar alguém com aquele doce e entregar para você. Está aqui um doce, justo aquele dia que você está jejuando, você não pode. Né? E aparece com aquela situação e aquilo te atrai. Então, a tentação na nossa vida começa por uma atração. É uma mulher, é um homem, né? Sei lá, é dinheiro, negócios, coisas mais fáceis, burlar alguma coisa. O diabo, ele sempre vem atraindo você. Então, o primeiro processo da tentação se chama atração. Se você está marcando, marca aí, ó, atração. O primeiro processo. Começa a nascer dentro de você uma vontade, um desejo de algo que não pode, de algo que é proibido. Você acha que Eva, quando ela olhou para aquele fruto, na hora a serpente falou para ela e na hora ela pegou e comeu? Não, teve um processo de atração. Primeiro eles ouviram a voz de Deus. Deus falou, não pode, não mexe, isso aqui não mexe. No resto tudo pode mexer, mas aqui não. Mas começou um processo. A Bíblia ela resume, porque Moisés ele conta bem resumido a história da humanidade na Bíblia toda, né? no Pentateuco ali que ele escreveu, mas ele resume. Né? Teve um momento que a Eva passou, né? Eu duvido, né? Eu tenho quase certeza, eu não estava lá para ver, né? Graças a Deus. Adão ele teve o tempo com ela também, várias vezes ela conversou com ele. Vamos, né? Alguns momentos Adão, né? Tudo isso é segundo Flávio, tá? Adão falando para ela assim, não, vamos lá. Depois desistia no meio do caminho. Chegou um tempo, chegou um momento que eles foram atraídos de tal forma que aquilo se tornou, né, algo normal. Em vez deles fugirem da tentação, eles foram atraídos. Né? Então, antes de você ser atraído, fuja. Da tentação você foge. Consegue entender? Né? Qual que é o jeito de enfrentar a tentação? É sair dali, daquele ambiente de pecado, daquele ambiente malicioso. Né? A tentação, imagina aí, ó, a tentação igual a água do mar. Imagina a água do mar paradinho. É você, teu sentimento, a tua vida, né? Você está tranquilo. E de repente bate um vento forte, fala comigo, tentação. E o vento forte começa a dar ondas nas águas do mar. E aí, você que estava quietinho, calminho, a tua carne começa a se levantar. Aí que está, né? A atração, que é o vento do diabo para agir na sua vida, para te chamar a atenção, ela não pode ter força. Você não pode deixar, né, a tua carne ficar incomodada, ficar com desejo. Você tem que, sai da tentação. Saia dessa atração, porque ela vai te levar para outro caminho. Né? Então isso é atração. Quem faz isso na sua vida, tentador, quem tenta é o diabo. Né? Então, como eu falei no começo, nós estamos vivendo tempos horríveis, onde o diabo está agindo muito forte na terra, mas o Senhor tem dado poder para você, autoridade, para vencer também. Isso não quer dizer que você não irá passar por tentações, mas você consegue vencer. Amém? A Bíblia fala que não há tentação maior. Deus ele não permite que o diabo venha agir na sua vida com tentação maior do que você possa suportar. Entende isso? Se aquele peso é grande para você, Deus ele não permite. Mas Deus ele permite, né, que você venha passar por isso. Né? Não adianta. Por quê? Porque você tem que vencer. Você tem que desejar Deus de coração, não por força. Né? Você que está aí desde o começo, você entendeu o que eu te falei. Então, a primeira etapa da tentação é a atração. Fala comigo, atração. A segunda parte, a segunda etapa da tentação, já é um pouquinho mais forte. É a sedução. Né? Você foi atraído e agora, porque você permaneceu, né, você já deixou tua fé de lado, já deixou o teu temor a Deus de lado,
né? Você deixou inclusive as sementes que você plantou em toda a sua vida cristã, de oração, de buscar, né? de clamar ao Senhor. Tinha sementes, tinha bênçãos de Deus vindo para a tua vida, mas porque você foi atraído, você começou a ser seduzido. Aí já começa a sair a proteção, a bênção de Deus, o milagre de Deus já não age na tua vida porque você já trocou de Senhor. É forte, não é, gente? Você foi seduzido, você está trocando de Senhor por causa daquele pecado, né? Pastor, tem tudo a ver? Tem tudo a ver com culto de fé, porque a fé, ela precisa ser seguida de fidelidade, a fé precisa ser seguida de temor, de obediência, de um coração circuncidado a Deus, né? Então você está no momento da sedução, né? Você começa a ficar presa ao problema, você começa a ficar amarrado àquela situação difícil, ou àquela situação que está te chamando a atenção, e você já não consegue sair. Automaticamente a proteção de Deus já vai, né? Você vai saindo da proteção, porque Deus, ele não deixa, né? Ele quer te proteger em todo o tempo. E aí nesse processo você começa a se convencer que compensa o pecado, que compensa, né, aquele menino, aquela menina, aquele homem, aquela mulher, aquele negócio obscuro, né, talvez aquela mentira, e aí você já está no processo que você já foi seduzido. Aí é mais difícil de sair. Consegue entender? Sim ou não? Quem tenta? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Deus tenta? É o diabo. Agora Deus, ele sempre dá um escape para você. Na atração é o momento de você sair. No momento de sedução, que é a segunda parte da tentação, já fica mais difícil para sair. Você já começou a se lambuzar com o pecado. E o tanto de crente que eu vejo saindo da igreja, né? Tantas pessoas que eu vejo terminando relacionamento, casamento, porque passou pela atração. Todos passam, todos são tentados. Jesus é bem claro, a Bíblia é bem clara sobre isso, né? Deus, ele permite você ser tentado, Deus prova você para a vida, mas Deus permite que o diabo tente você sim, né? Porque você precisa desejar Deus de todo o teu coração e não por força. Você está no mundo, você vai ser tentado, né? E no momento de atração, se você conseguir, eu vou vencer, você vai conseguir. Você já não passa por esse processo de sedução, né? Você já não é convencido. A sedução, né? Satanás e os seus anjos conseguiram convencer, conseguiram colocar você no ambiente deles, e no ambiente deles é difícil de sair. É difícil de sair, né? O caminho, né? A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Você já está desejando o pecado, né? Está sendo enganado, né? Colocaram aí uma banda, né? Fecharam os teus olhos e você está indo lá, né? Não quer nem saber de olhar para Deus mais. É difícil, mas ainda dá para voltar para Deus. Consegue entender? Na atração, Deus me livra disso. Na sedução, você já está melado, está sujo. A própria cobiça. Olha a atração aí, vou ler de novo. Tiago 1, versículo 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Está na Bíblia, gente. Então, a cobiça dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha Tiago falando. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Eu desejei, eu cobicei. Apareceu a tentação e eu decidi ficar com a tentação. Consequência, ela me atrai, ela me seduz, né? Ela dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mateus 6,13. Jesus, ele avisa a gente, né? Tiago nem imaginava escrever
esse versículo, Jesus ele já estava nos dando uma direção sobrenatural. A nossa oração tem que ser desse jeito: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fala comigo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso precisa ser nossa oração em todo tempo. Amém? Olha a oportunidade que o Senhor nos dá. Ele nos ensina antes de você fazer, né? Ele já dá um exemplo para você. Ora, clama, porque a tua carne é forte. Fala para o irmão do seu lado: tua carne não é fraca, não. A tua carne é muito forte, porque ela resiste a Deus. Ela é fraca para cobiça, né, para tentação, e ela é forte na hora de resistir. Ela resiste, ela vai resistir você. Ela vai virar para você assim e falar: depois eu busco Deus. Deus em segundo plano, né? Então a carne é fraca sim, né? Mas se você não colocar ela, subjugar a tua carne, você não consegue permanecer na fé. Consegue entender, sim ou não? Olha o que eu disse para vocês aqui, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Olha aí, ó. Deus ele permite que você seja tentado, mas ele está de olho também. Ó, peraí, isso aí ele não aguenta não. Sai daí, capeta. Isso ele não aguenta, né? Deus ele segura, ele né, sabe que você pode vencer aquela tentação, então ele permite, ele deixa o diabo lançar. Antes, com a tentação, dará também o meio da saída para que possais suportar. Olha o segredo: se você voltar para o Senhor, é na atração, na primeira etapa da tentação, ele vai te dar o livramento. Se for na sedução, segunda etapa da tentação, o Senhor vai te dar o livramento. E se você estiver no vale da sombra da morte, por causa do pecado, porque caiu na tentação, se você clamar, o Senhor vai te dar o livramento. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala: você é poderoso, meu irmão. Com a armadura de Deus, você é poderoso. Fala de novo, fala com fé. Fala para ele: você é poderoso. Com a armadura de Deus. Agora, sem ela, né, você está, misericórdia, à mercê do agir do diabo na sua vida. Fala comigo, está amarrado. João 16:33 fala assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Tem outras versões que falam: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Presta atenção nesse versículo, eu vou falar de novo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Coríntios 10, 13 novamente: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, no qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. E o segredo da vitória é essa palavra. Fala comigo: é resistir. Fala de novo: resistir. Quantos querem resistir aí o diabo, o pecado? Então abre a sua boca e fala: resistir. Mais forte: resistir. Você quer resistir ou você quer suportar? Estou te dando aí 2 caminhos para vencer a tentação. Você quer resistir ou suportar? Porque suportar, a tentação está vindo e você só está, né, com o teu escudo fraco, tudo furado, né, suportando a pressão, suportando o problema, a situação, suportando a tentação. Agora, resistir é diferente, sim ou não? Um exército, ele resiste o outro parado? Ou ele tem arma também? Tem arma, sim ou não? Então resistir é uma ação, né? E uma ação de ataque
Você consegue entender? Né? Resistir é diferente de suportar. Uma pessoa que suporta, né, parece aquela música, deixa a vida me levar, do jeito que está aqui está bom, eu vou suportando, passo por umas tentações, caio, levanto, estou suportando. Está vindo? Ah, deixa. Agora resistir é diferente. Você se coloca, né, como um soldado de ataque e você vai com a espada, né, que é a palavra de Deus, destruindo, vencendo, com o escudo da fé, couraça da justiça, né, o cinturão da verdade, sandálias do evangelho, capacete da salvação. Você vai resistindo, você vai lutando, você vai avançando. Quem resiste, avança. Agora quem suporta, ele fica parado. Deu para entender desse jeito? Ficou melhor para você? Quem suporta, fica parado. Quem resiste, vai vencendo. Né, eu estou aqui imaginando aqueles filmes, aquele monte de soldado, com aqueles escudos, tudo um do lado do outro, recebendo a flecha, e assim que termina aquela quantidade de flecha em cima deles, eles levantam e começam a ir para frente. Vem outra flecha, eles resistem, né? E aí eles vão para cima, eles vão chegando, até que vai chegar um tempo que eles vão lá e destroem o inimigo. Por quê? Eles resistiram, eles lutaram, foi uma ação determinada para vencer o pecado, para vencer aquela batalha. Então, para vencer a tentação, você não pode apenas suportar, mas você tem que resistir, tem que ir para cima, tem que lutar, declarar a palavra, ler a Bíblia, orar, jejuar, amém? Ter fé, conquistar, saber que você está plantando em Deus, está orando, tem fé, precisa de uma cura, de um milagre, não é uma tentação que vai derrubar você de ser abençoado, né? Você está sendo resistido na tua área financeira, dá uma vontade de ser infiel para Deus, você para de dizimar, ofertar, o que está acontecendo? Você está suportando a tentação, o ataque do diabo, e você parou de lutar. Agora, se você continua ofertando, continua dizimando, continua orando, continua lutando, continua caminhando, você é mais do que vencedor. Quantos são mais do que vencedor aí? Fala glória a Deus. Fala no Senhor. Eu sou mais do que vencedor. Amém. Você tem sido um peso pena? Ou você tem sido um peso leve? Ou se você tem sido no mundo espiritual aquele cara poderoso em Deus, que sabe o seu lugar? Quando você souber o teu lugar, a tua posição em Deus, você não vai trocar a presença dEle, o Espírito Santo, a presença do Cordeiro, o sangue do Cordeiro na tua vida, por causa de qualquer tentação, mas você vai permanecer. Amém? Quantos vão permanecer? Você quer permanecer? Então abra comigo Salmos 45, 7, e eu já vou estar encerrando. Vou continuar essa palavra domingo. Salmos 45, 7 fala assim: amas a justiça e odeia? Você quer vencer? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Você quer ser mais do que vencedor? Ama a justiça e odeia? Você vai amar as coisas de Deus, o que é certo, o que te leva para o céu, e você vai o que? Odiar? A iniquidade. Fala comigo assim: odiar. Odiar, ter raiva. Ter raiva, meu irmão, do mal. Tem que ter raiva, tem que odiar. Se isso não for um processo dentro de você, você vai cair na tentação. Entende? Se você não odiar o mal, a iniquidade, você vai cair em tentação. Pastor, eu não posso odiar o meu irmão. Não, seu irmão não. Não posso odiar, né, o meu inimigo. Não, você não pode odiar seu inimigo. Pastor, eu não posso odiar, né, o meu filho, minha filha, meu cônjuge. Não. Não posso odiar o pastor? Por que você está com raiva do pastor? Não precisa. Não pode odiar o pastor, teu líder. Mas o pecado você precisa odiar, né? Iniquidade você precisa odiar. E você precisa desejar a justiça, amar, lutar pela justiça. Aí você será mais do que vencedor. Você entende isso, sim ou não? Então vamos ver se você aprendeu. Quem tenta, você é o...
Quem prova você é? Amém? Agora o diabo tenta porque ele quer matar, roubar e destruir. Deus, ele prova você porque ele está te fortalecendo na tua fé. Ele quer que você cresça. Mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, mais um dia que eu aprendi com Deus o caminho da vitória. É diferente, sim ou não? Tem tudo a ver com fé? Tem tudo a ver com uma vida vitoriosa? Sim ou não? Tem tudo a ver com a verdade, com a justiça? Então odeia a iniquidade. Quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero dar essa oportunidade. Queria que o Fernando prestasse atenção, apagasse a luz 2 e 3, fazendo favor. Hoje nós estamos com poucas pessoas na ordem de culto. Se você tem vontade para nos auxiliar, procura depois o teu líder, que o teu líder vai direcionar para você entrar aí para nos ajudar, principalmente de semana. De final de semana está bem, para ajudar na ordem de culto. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e falar para Deus agora. O que tem atraído você? São as coisas de Deus? Ou o diabo tem atraído você? Tem tentado você? Você tem sido amado e recebido de Deus a palavra? Sua vida tem sido transformada? Ou o diabo tem te seduzido com as coisas da carne? Se tem acontecido isso, fala para Deus, confesse. Porque se com tua boca confessares, Ele é fiel e justo para te perdoar, te lavar, te purificar. Se você passou pela atração, pela sedução e você está vendo que a morte espiritual está começando a dominar a sua vida, Deus, Ele vai te resgatar do fundo do poço e vai te trazer de novo a vida, a justiça. E a partir de hoje você vai começar a odiar a iniquidade, odiar o mal e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então faça a tua oração. Se você não tem passado por tentações, mas tem passado por provações, você aprendeu a vencer as tentações, mas você tem se questionado em algumas coisas que acontecem, por que comigo não? Eu quero convidar você a falar com o Senhor e abrir o teu coração para Ele. Senhor, eu não entendo algumas coisas, abre os meus olhos, me mostra onde eu preciso crescer, aonde eu preciso romper na minha fé, na minha fidelidade, na minha entrega, porque eu quero ser fiel ao Senhor de todo o meu coração. Me ajuda a crescer, me ajuda a romper limites, romper na minha fé. Eu não quero ser aquele vaso furado que recebe do azeite e no outro dia já esvaziou tudo porque não consegui reter no meu coração, mas eu quero ser aquele vaso cheio de azeite, que me faz segundo o teu coração. Fala para o Espírito Santo, me ajuda a crescer na fé. Espírito Santo, me ajuda a crescer na fidelidade, na santidade. E declara mais uma vez na sua vida o poder do sangue do Cordeiro sobre você, a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Começa a profetizar vida em você. Vida em você. Quanto mais de Deus você tiver, menos tentado, e mesmo que você venha a ser tentado demais da conta, menos batalhas perdidas você vai vencer,
Você não vai chegar na fase de sedução. Mas na atração você vai falar: o Senhor é o meu supridor, é o meu provedor. Eu não preciso de outra via. Eu não preciso de uma segunda via, de uma terceira via. Eu preciso do Senhor.